Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Desobediência Literária. Ana Mónica. E Ana Oliveira. Olá! Olá, bem disposta? Sempre com este sol radioso, quem é que está mal disposto? Impecável. Não sei. De que obra vamos falar hoje? Vamos falar de uma obra que eu já há muito tempo que queria abordar. Isto é um clássico muito, muito conhecido. E posso-me gabar por não ter comprado este livro. Mas sabes que ontem estava na FNAC e olhei para ele e disse assim, eu queria tanto. Mas já o lemos. Já o lemos, já não E se precisamos quiseres deixar. ler outra vez, vamos requisitar novamente. Pois foi. Até que houve um dia que fomos à biblioteca, ele na parte dos destaques estava lá o Mataram a Cotovia. E deixámos-o lá ficar, até que este ano, tu uma vez foste à biblioteca e disseste, leva algum livro. Eu, sim, traz o Mataram a Cotovia. Portanto, hoje vamos abordar Mataram a Cotovia de Harper Lee. Harper Lee, nascida a 28 de abril de 1926, portanto faria este mês 100 anos. 100 anos. Era um centenário. Hã? Um centenário. Exatamente. O livro foi publicado em 1960. É parte dele autobiográfico e também ficção. E estamos a falar de uma autora que não era assim muito de se expor, não é? Não era? Ela tem pouquíssimas obras. Pouquíssimas mesmo. Vivia muito no seu canto, Sim. na sua solidão. Olha, demorou quase 3 anos para escrever o Mataram a Cotovia. Uhum. O livro, depois ela chateou-se, teve um acesso de raiva, abriu a janela e mandou o manuscrito fora. Sim, depois conseguiu recuperá-lo e ainda bem que recuperou. Tem pouquíssimos livros escritos e ela fugia da fama, fugia mesmo. Ela queria estar na paz, No seu canto. no seu canto, sem que ninguém a incomodasse. Portanto, é uma autora que não tem um grande repertório de obras. Uhum. Mas, sinceramente, estamos em abril, este livro se calhar tu requisitaste-o em janeiro. Sim, por aí. Não será o que está no primeiro, que entretanto lembrei-me que tem outro no primeiro lugar, mas está nos meus tops de livros preferidos deste ano. Também são poucos. Eu este ano estou a ler muito menos. Sim, também ainda só estamos em abril. Estabeleci uma meta de 70 livros por ano. Não vai acontecer. Não, nem precisas de, Não, de tenho 9 livros. estabelecer. Tenho 9 livros. Não, isso é de acordo com as alturas. Eu acho que há Sim, uma sim. altura que vais andar a devorar livros. Sim, devo andar, devo. No ano passado, sabes quantos livros tinha lido até agora? 25 livros. Em abril, Sim. em 4 meses. Uhum. Olha, não foi o meu top, não está no meu top, o livro, mas gostei muito do livro e aborda aqui temas que, aliás, já falámos noutros livros também, do racismo. Principalmente, é esse o tema aqui É. do, É o tema do principal, livro. exatamente. E sabes outra coisa? Este livro chegou a ser de leitura obrigatória na escola, Olha, mas depois começou a ser muito polémico, pois. começou a revelar coisas que não deviam ser reveladas Uhum, e foi retirado. pois, claro, Passou a ser proibido. claro. Não dava Não muito dava. jeito. Não dava. Vamos continuar, vamos falar do livro que depois das curiosidades falo ao fim. Sim, Falo ao pronto, fim. podemos começar pelo Áticos, que era um advogado, E que era pai. pai sozinho, pai solteiro com 2 miúdos a seu cargo, o Jem e a Scoot. Exatamente. Quando o livro começa, a Scoot tem ali uns 7, Deve ter. o Jem uns Entrou para a escola 9. primária, portanto, Ok. à partida deve ter entre os Pronto, 6 e os anda 7 por anos. ali. E eles dois tinham um amiguinho que era o Dil e que era apaixonado pela Scoot e ela por ele, não é? Exatamente. Ele chegava a fugir da casa dos pais para ir para a casa dele. Eles queriam casar. Sim, queriam casar, queriam ter filhos. Sim. E é giro porque estes 3 amiguinhos andavam sempre metidos em Em sarilhos. Em sarilhos. Sim. Depois o pai vinha a saber. E o pai tinha uma vida assim de muita responsabilidade. Era advogado. Era advogado, Era uma pessoa muito séria. muito séria, sim. E depois ainda tinha que lidar com os problemas das crianças. Sim. Não lhe davam descanso. E qual é aqui o caso de que estamos a falar, de que este pai advogado, o Áticos, qual é que era o grande caso que se passa neste livro?
que é que ele defendia. Então o Atticus aceitou defender o Tom Robinson, que era um homem negro Uhum. e que foi acusado injustamente de violar uma mulher branca. Olha as três agravantes. Defende um homem negro, Que foi acusado de violar violação, a uma uma mulher mulher branca. branca. Portanto, isto era uma Exatamente. situação gravíssima. Só o Gravíssima facto de ser um mesmo. preto, pronto, já era razão Então, para. uma pessoa de cor a Uhum, violar uma mulher uhum, branca uhum. em 1900. Nem dá comparação. Só que ele foi acusado injustamente. Sim, e ao contrário do que se possa imaginar, toda a população, toda a comunidade conhecia o acusado, o Tom Robinson, acreditavam na sua Porque ele era inocência. bom, era uma pessoa Sim, muito o boa. próprio advogado fazia de tudo para o ajudar neste caso. Toda a população Sim. adorava o Áticos, o advogado, porque ele fazia o que podia e o que não Era porque podia era para uma pessoa muito defender. justa, muito verdadeira, muito Trabalhadora, humilde, sim. exatamente. E foi numa dessas situações que surgiu essa acusação, porque ele era trabalhador, não é? Essa mulher, essa jovem branca, muitas vezes pedia a sua ajuda, dizia-lhe para passar lá em sua casa, Para trabalhos de sim, ou carpintaria, para desmontar um armário, era isso, ou exatamente. para. Para montar qualquer. Ele nunca aceitava dinheiro Pois por não. esses trabalhos, ele simplesmente ajudava e sentia-se bem por isso, ajudava no que Sim, podia. ajudava de boa vontade. Sim, E ela aproveitou-se aqui da boa vontade sim, sim. do Tom. E isto foi um julgamento que foi muito polémico, não é? Uhum, Para já termos um advogado de nome, não é? A defender um homem negro. sim, E as provas todas indicavam uhum, que o Tom estava inocente. sim, Estava mais que provado que o Tom era inocente, mas ele acabou por ser condenado. uhum. Isto só mostra aos olhos da É sociedade, verdade. sim, o que é o julgamento por parte da sociedade, porque aqui foi a sociedade que o julgou. Sim, Portanto, aquele júri acabou por dar o Tom como culpado, com justificações que nada valiam, não é? sim. E é injusto, é muito injusto quando isto acontece. E neste caso havia uma pessoa que seria aqui responsável pelo caso, não é? Mas é normal que ela quisesse desviar essas atenções porque era o seu pai. Por isso é claro que ela não o queria apontar a ele, não o queria condenar a ele, como é óbvio. Mas depois, por outro lado, este advogado tinha aquelas crianças muito curiosas, Tanto que muito eles assistiram ao julgamento. exploradoras. Sim, Eles quiseram sim, assistir sim. à revelia do pai, quiseram assistir ao julgamento e assistiram. Aliás, eles quando começaram a desconfiar do que é que se passava com o pai, porque eles não sabiam, não é? Eram crianças, e depois começavam a ouvir comentários da comunidade, da população, do passado do pai, mas então quiseram saber mais, chegaram a Foi uma observação segui-lo. que fizeram. O teu pai defende pretos. Sim, O teu sim, pai defende sim, sim. pretos. É Aliás, muito estes mau. miúdos tinham uma tia, que era irmã do Áticos, do advogado, Sim, ela própria era uma criticava pessoa, sim, era uma pessoa de má. este. Sim, sim. Até chegou a viver com eles porque dizia que o Áticos não sabia educar, Sim, principalmente a Scout. sim. Porque a Scout era menina, mas não usava roupa de menina. Uhum, E essa tia achava aquilo uma falta de sim, respeito, porque era menina, tinha que se começar a preparar para mais tarde começar sim, à procura de maridos, não é? E saber estar na sim. sociedade, ter aqueles vestidos bonitos Uhum. e saber dançar, não é? Queria lá era ela saber dos vestidinhos ou de saber dançar. Ahm, Tanto que há um episódio do eles andavam sempre a fazer das suas, eles tinham uma vizinha idosa que era a Mrs. de Booth, e o Jam um dia estragou-lhe as camélias, o jardim um das ataque, também camélias, foi um acesso de raiva que teve. e então estragou-lhe as flores. E então o pai, E teve um acesso de raiva, desculpa lá interromper-te, e foi bem feito, eu tinha feito o mesmo. Foi ela que disse: o vosso pai anda a defender pessoas que não prestam. foi nessa altura. Foi, eu tinha feito exatamente o Uhum, mesmo. uhum. O miúdo revoltou-se e pronto, acabou por fazer ali um estrago um pouco inconsciente. Mas a vizinha ficou muito Ficou chateada, era uma senhora ofendida. muito idosa, doente, ficou muito ofendida e combinou com o pai, com o Áticos, teu menino
vai passar a vir cá todos os sábados, ler-me em voz alta, portanto era ali um castigo, mas também de forma educativa, mas depois aquilo em vez de ser aos sábados já era várias vezes por Já era semana, já quase era todos os dias, diariamente. mas foi ali uma boa lição para o menino aprender que não pode estragar as camélias da vizinha. E ele aprendeu. E aprendeu, Ele sim. depois acabou por ter pena da senhora Sim, ter porque lá morrido. está, ela Sim, era muito doente, já assim em sim. fase de vida, e acabou por falecer. Olha, temos aqui que falar do fascínio que o Scott a Scott e o Jem tinham pelo Boo, que era o O vizinho vizinho, misterioso, misterioso. sim, que raramente saía de casa, não é? Eles chegavam a querer entrar, mandavam pedras, Hum, tentavam importunar ali o Boo, porque ninguém sabia quem era o Boo, que o Boo só vinha cá fora e eles só viam a sombra do Boo. Sim, Eles pensavam que a casa estava assombrada, sim. que o Boo era um monstro. Mas olha, o Boo teve aqui um papel fundamental. Uhum, O Boo acabou por salvar a, a Scott e o Jem de um ataque do pai da Mayela. sim. Sim, porque eles metiam-se em alhadas, não é? Sim, Eram mas aqui foi do curiosos. género, ok. Acusaste, foste defender o negro. A minha filha ficou mal falada. Sim, Então eu vou magoar os teus sim. filhos. Ele ameaçou mesmo, não é? Ameaçou e acabou por Ameaçou fazer. diretamente, sim, Ele ainda chegou mesmo a ferir as crianças. sim. Mas o Bo acabou Esse por vizinho salvá-los. misterioso Exatamente. foi ali a salvação dos Foi. miúdos, sim. Depois daquele baile na escola, aquela apresentação, que o Atticus nesta noite não quis ir porque estava muito cansado Uhum. e correu mal depois no caminho, no regresso a casa. E aí ficaram a conhecer, ou melhor, perceberam que Assim, afinal o vizinho até misterioso, era boa pessoa afinal e era que não boa era nenhum pessoa. monstro e não era nenhuma sombra. Era bem real. Sim. Olha, Olha, fundamentalmente, nesta obra conseguimos abordar o racismo e a uhum, injustiça, mais uma vez. Mais uma vez falamos do preconceito social, a perda da inocência aqui. Estas crianças acabaram por saber o que se passava atualmente e serem expostos à realidade, uhum, à coragem. E voltamos a falar da empatia e da compaixão, sim. que são temas que nós acabamos sempre por abordar imensas vezes porque são temas que não podem cair em esquecimento e a gente acaba por verificar atualmente que empatia e compaixão são duas palavras que muita gente não sabe o significado. Uhum, Podíamos aqui enumerar mais várias sim, situações que ocorreram esta semana, mas já foram bastante sim. abordadas. Não vale a pena. E é a diferenciação, porque nós não somos diferentes. Aliás, há uma frase que abordam que diz precisamente: nunca conseguirás compreender totalmente uma pessoa se não vires as coisas do seu ponto de vista. Lá está, a empatia. Exatamente. Aqui também conseguimos retirar a importância que é de compreender os outros antes de julgar, não é? Uhum, Metermos sempre no lugar da outra pessoa. sim, Antes de começarmos a falar, não é? É algo que o Ático sempre ensinou aos filhos sim. durante a narrativa, E este sempre. foi um excelente exemplo para estas crianças Pois foi. que acabaram por crescer durante o decorrer deste processo, que foi longo, e acabaram por perceber que há justiça, há formas de se comprovar, hum, e de se dar a razão a quem realmente a Exatamente, tem. exatamente. E lembra às crianças o que é empatia e a compaixão. Sim, São valores que atualmente estão muito sim. esquecidos na educação das E crianças. lembras-te que eles falaram na escola de Hitler? Lembro. Do miúdo Sim, ter perguntado à professora: mas sim, porquê que não gostam do Hitler? Mas porquê sim. que ele é mau? Mas porquê que ele Eu fez lembro-me de isso? ter Sim, feito essa observação quando estive a ler sim, o livro. Lembro-me perfeitamente de ter feito essa observação. Portanto, foi um livro que eu gostei muito, sim. que eu já o queria ler há imenso tempo e que correspondeu às minhas expectativas. Gostei mesmo muito. Foi muito giro, sim. E é um livro que se lê bem, porque não é um livro que é pesado pelo tema, Não. mexe sim, mas depois as situações aqui, as experiências das crianças acabam por dar aqui uma leveza à história, É, sim, e sem se aquelas. perder o simbolismo Exatamente, as dos asneiras que tempos. eles faziam, Sim. acabava por quebrar o gelo. Olha, e era giro porque os irmãos defendiam-se, Depois sim, cobriam-se uns um aos ao outro, outros, sim. sim. Faziam panelinha. Hum? Faziam panelinha. Muito giro.
E sabias que o livro foi lançado no dia 11 de julho de 1960 e teve um sucesso enorme? E em 1961 venceu o prémio Pulitzer de ficção. Ora. Ela não lançou muito mais obras, não é? É mais duas, acho eu. Vai e põe uma sentinela. Foi publicada em 2015 e foi apresentado como uma continuação à obra. Mas há quem diga que não é continuação, que Continuação a este? aumentaram o que devia. Sim. Há quem diga que aqueles são rascunhos. Hum. Por O que acaso fiquei faz com sentido, curiosidade porque de ler. ela, o que é que tinha feito com esta obra de Mataram Pois, o que devia? sim. O que é que ela fez? Ela, num acesso de raiva, abriu a janela e mandou a obra lá para fora. Depois conseguiu recuperá-la, mas Pode fazer sentido, não pode, é? sim. Então, a Harper Lee inspirou-se na sua própria infância, Uhum. como há bocado falámos de ser autobiográfico, porque o pai dela, o pai dela, que não era o Atticus, era o pai dela, era advogado como o Atticus. Exato. E agora, uma grande curiosidade, ela era amiga do Truman Capote. E a personagem, o dele, foi inspirado no Truman Capote. Que giro. E tornou-se conhecida, como já falámos, por evitar entrevistas e vida pública. Ela que não queria era saber dessas coisas. E sabes o que é que significa matar uma cotovia? A Explica. expressão. O quê? É destruir algo inocente que não fez mal a ninguém. Namus. Namus. E em 1962 foi criada a adaptação cinematográfica e ganharam 3 Oscars, um deles de melhor ator. Boa. Foram as curiosidades que eu juntei acerca daqui de Mataram com Cotovia. Gostei muito e recomendo. Eu também gostei e recomendo. Deem-nos a vossa opinião, se gostaram, se não gostaram, se têm curiosidade em ler. Ou se já leram outras obras da Harper Lee. Exatamente, que nos possam sugerir ou eventualmente indicar se aquela obra que vai e põe uma sentinela é um rascunho ou se vale a pena ler como uma obra, Sim. sem ser um rascunho. Continuem a acompanhar-nos No Spotify, no Instagram, no Facebook no YouTube. e no Apple Podcast. Obrigada. Obrigada. Beijinhos, até para a semana. Beijinhos. A revesia do pai. Sim. É assim que se diz, não é? Teste. Agora já dá. E Não. Mais uma vez falamos do preconceito social. ires as costas do seu ponto de vista. Desculpa. Ainda tenho as curiosidades. Ok. Depois defendiam. Cobriam-se uns aos Pois outros. era. Cobriam-se. Sim, cobriam-se. Encobriam-se. Encobriam-se. Cobriam-se, não. Cobriam-se. Não, cobriam-se. Não.